Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez à Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 17. É um prazer, um privilégio estar me dirigindo a vocês. Domingo passado eu não tive condições, estava muito gripado, por isso que eu não falei com os amados através da EBD. Mas hoje eu quero trazer algo muito importante para a tua vida. Eu quero ler o 1 Tessalonicenses 5, 23, que está escrito assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero e me direciono para vocês que esse verso mostra precisamente que o homem todo é dividido em três partes. E o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma referência à santificação completa dos cristãos, dizendo: vos santifique completamente. Não é uma parte, não é a metade, mas é completamente. Aqui, segundo o apóstolo, uma pessoa como ela é santificada completamente? Ele responde: pela conservação do seu espírito, alma e corpo. Então não dá para nós desassociarmos mais espírito, alma e corpo. Nós sabemos, quando o Senhor criou o homem, quando ele soprou no barro, o Espírito do Senhor entrou no homem. Então, nesse meio termo do corpo do homem e o espírito, aconteceu a explosão da alma vivente, que é o nosso ego. Isso nós precisamos entender. E esses três vivem com autoridade própria: o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. Antes do pecado, o espírito do homem conduzia a alma do homem. Ainda não havia manifesto a carne, porque ainda não havia o pecado. Mas quando houve o pecado, houve uma separação. Então, espírito, alma e agora o corpo. E o corpo fala pelos cinco sentidos, é o desejo, a vontade do nosso ego exposto através da carne. Aconteceu o pecado e o homem, antes de pecar, Deus deu toda a autoridade, deu todo o poder. Então o homem é poderoso na alma, ele tem um poder tremendo. Mas só que Deus viu que o homem pecou, ele capsulou esse poder na alma, na carne do homem. Então tudo que nós usarmos aqui da mente para Deus não serve, já está condenado, é carne. Vou repetir, é carne. Nós temos que adorar agora o Senhor em espírito e em verdade. Verdade é a sua palavra. Então nós precisamos agora clamar a misericórdia de Deus para entender. Nós precisamos colocar irrepreensíveis o espírito, alma e corpo até a vinda de Jesus. E nós temos que manter santificado, separado das coisas do mundo, até a volta do Senhor. Mas aqui eu quero ler um outro versículo para vocês entenderem melhor. Romanos 10, 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo.
Então, queridos, a palavra do Senhor agora tem um poder de fazer essa divisão: espírito, alma e corpo. Espírito, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, divide espírito do homem, a alma do homem e a medula, que é o corpo do homem, juntas e medula. Então, queridos, nossa vida agora está baseado na palavra de Deus. Não temos mais escapatória, não temos mais testemunhos, nada que possa mudar a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus agora está comprometida através da sua palavra. Em outras palavras, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos precisar dessa fé para nós caminharmos. Se nós olharmos e lermos Gênesis 22, de 1 a 19, nós vamos ficar impactados, porque nós precisamos dessa direção, dessa revelação. E Gênesis 22, de 1 a 19, fala sobre a fé do homem. Deus coloca Abraão à prova. E aqui, nessa leitura, já dá para nós entendermos que nós agora vamos andar, não é mais pelos 5 sentidos do homem, não é mais pelo nosso sentimento, mas nós vamos andar exclusivamente pela palavra de Deus. Não dá para nós desviarmos, não dá para nós acharmos mais. É o que está escrito. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aqui Gênesis, logo no começo, depois da queda do homem e na construção do povo, Deus está demonstrando fé pelo simples fato de estarmos envolvidos num programa que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Que programa é esse? É a restauração da sua criatura, tornando a sua criatura como filho, dando poder agora para nós andarmos pela sua palavra e vivermos coberto pela fé. Então, esse programa que eu chamo a Bíblia de Deus, esse programa de salvação, esse programa de recuperação, esse programa de libertação que ele nos deu, nós temos que lê-los, cada versículo, e entender, não segundo o nosso intelecto, mas segundo a revelação da sua palavra. Se não tivéssemos fé na promessa de um futuro melhor para nós e nossa família, não assumiríamos a dura tarefa e a dor que representa nós caminharmos pela palavra de Deus, a fim de nos recuperar, de nos tornarmos filhos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas no decorrer do tempo que passa, talvez ficamos desencorajados ao longo do processo. Quem sabe o nosso ânimo se abate pelo altos e baixos ao longo da nossa caminhada, sentindo nossa fé mais vezes no fluxo do que no refluxo. Algumas pessoas relatam alívio instantâneo de suas adições, mas para a maioria não exige fé e paciência para herdar a promessa de uma nova vida. Então nós vamos ter que andar pelo poder da palavra de Deus. Não temos escolha, queridos. O nosso caminho agora é a palavra de Deus. Agora nós não podemos mais pensar fora dela. Agora nós vamos ter que falar, está escrito. Se você olhar
o autor de Hebreus escreveu: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que seja como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão. É isso que nós estamos vendo aqui em Gênesis 22. Ele fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Quem jurou? Deus, então não vai dar erro. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. E ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando Paulo revelou aos Hebreus, capítulo 6, de 12 a 15, é a história de Abraão, e nós somos descendentes de Abraão. Então, por consequência da misericórdia do Senhor, essa bênção nos alcançou. Isso está registrado em Gênesis 11 ao 25 de Gênesis. Então, querido, o ponto-chave aqui a considerar é que Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Enquanto esperava, houve momentos de impaciência. É óbvio, e eu imagino quanto você está sofrendo. Ou, se você me conhecer na minha intimidade, você nem imagina como eu também estou na mesma luta que você está passando. Mas em dada ocasião, ele tomou assunto às suas próprias mãos, tendo um filho com a segunda mulher. Então ele cansou de esperar e ele quis dar uma ajuda a Deus, e a Deus ninguém ajuda, ele é Senhor, ele é Deus. Então ele engravidou a concubina e Israel tem problema até hoje por causa dessa desobediência de Abraão. Às vezes, querido, provavelmente tenha se perguntado se a promessa recebida se cumpriria. Talvez nós estamos aqui já à espera de tantas coisas acontecerem e nós perdemos. Isso é da carne do homem. Mas é por isso que o Senhor nos orienta através da sua palavra para que nós possamos olhar primeiro Tessalonicenses 5:23 e que nós permanecemos santificando completamente espírito, alma e corpo. Então, se o meu espírito é dominado pelo Espírito Santo de Deus, logo o meu espírito dominará a minha alma, e a minha alma vai ser um mordomo, vai dar ordens segundo o espírito externou para a carne. E a carne só tem que obedecer. Então tudo vai estar dominado não pelo ego do homem, não pelo psique do homem, mas pelo poder da palavra de Deus revelada ao espírito do homem. Então, queridos, nós estamos aí a caminhar. Nós estamos aí esperando a promessa de Deus se cumprir em nós. Mas no fim, nós vimos que o homem chamado Abraão, ele recebeu a promessa lá no final da sua vida. Ele foi pai de uma grande nação. E Gênesis 24 registrou: o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Então, queridos, qual é o segredo de nós nos santificarmos completamente? Espírito, alma e corpo. É simples.
é conduzindo o nosso ego, o nosso psique, a nossa alma, em submissão à palavra de Deus. Logo, o Espírito Santo de Deus, que faz a divisão através da palavra, o que é espiritual e o que é carnal, e o que é alma. Então, logo, o Espírito do homem, pelo mover do Espírito Santo, vai dominar todo o nosso ser e nós vamos estar na presença de Deus santificado completamente. Mas acontece que nós precisamos persistir. O fato de nós termos um livro para a nossa salvação, para a nossa recuperação, para a nossa transformação, chamado a Palavra de Deus, a Bíblia, geralmente leva tempo. Não significa que a nossa fé seja em vão. Muito pelo contrário. Nós precisamos permanecer nesse espírito, querido, confiando no milagre de Deus. Então, logo você vai entender que o conhecimento espiritual é muito importante para a vida espiritual. Agora, a vida carnal, não temos nada para aproveitar. Ou melhor, tem sim, crucificar, matar a nossa carne. Não tem salvação e Deus não pode fazer nada pela nossa carne agora, porque ela já foi condenada, não há salvação. Então nós temos que matá-la. E como nós vamos fazer isso? Então eu repito o versículo que eu li inicial. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Então, você precisa entender. É Deus, querido, que vai santificar você completamente. E Deus, você fala, você encontra com Ele é pela sua palavra. É a sua palavra que vai santificar. E depois, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que vai fazer isso? Sou eu? Não, querido. É o Senhor. É o Senhor que vai fazer isso, porque agora, amados, Ele vai colocar o querer e o efetuar, conforme diz Filipenses. Mas isso é Ele que vai fazer através da sua palavra, quando eu lê-la, quando eu comê-la, quando eu meditá-la. Então, amados, verdadeiramente nós vamos precisar dessa fé. Verdadeiramente nós vamos precisar nos aprofundar na palavra de Deus e crer que fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos de fé para permanecer. Que o Senhor nos envolve agora e a sua misericórdia controle o nosso ego, a nossa alma e a nossa carne, seja como um cavalo em cabresto, dirigido pelo nosso espírito, movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque nada da nossa alma, nada da nossa carne possa louvar ou pode louvar a Deus, a não ser o homem espiritual que há dentro de cada um de nós. Então, amados, que nós entendamos que nós precisamos urgentemente e eternamente de Deus, de Jesus e do mover do seu Espírito. Que Deus os abençoe. Papai, nessa manhã,
Eu quero abençoar cada família da nossa igreja em particular, a Igreja Batista Remaná. Eu também quero abençoar todos esses que estão a nos ouvir, Pai, mas são teus filhos. Visita o Senhor segundo o teu poder e que nós, Senhor Jesus, entendamos que esse poder que está na nossa alma capsulado, esse poder latente da nossa alma, não é para nós usarmos, mas o inferno tem usado através de tantas seitas, através dos poderes místicos, mas é o poder da alma, não é o poder espiritual do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude a entender essa revelação. Que o Senhor tome por misericórdia cada um de nós agora e nos ajude, Senhor, a depender de Ti no querer e no efetuar. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe cada família, do alto da cabeça às plantas dos pés. Que haja paz em Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.